Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Santuário em sua casa. Santuário Eucarístico Mariano de Londrina para o mundo. E o tema que nós vamos tratar e aprofundar hoje é um tema muito caro à Madre Leônia e a Dom Geraldo Fernandes, que é a missão com os pobres e excluídos. Amor que transforma. Olha que lindo, né? A missão é amor que transforma. Então nós estivemos e estamos conversando sobre diferentes dimensões da vivência missionária, conversando sobre as diferentes maneiras de nós vivermos a nossa vocação missionária. E o texto bíblico que ilumina a nossa reflexão de hoje é de Mateus 25, 34 ao 40, e diz assim: Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, estava nu e tu me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou na prisão e fomos te visitar? E o rei responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Esse evangelho é muito bonito, muito claro e muito interpelante, né? É um evangelho que nos desafia. Então, baseados neste evangelho, podemos dizer que o amor pelos pequenos é o coração da missão. A missão cristã não se separa do compromisso com os pobres e marginalizados. A opção preferencial pelos pobres não é uma ideologia, não é uma coisa ali dos anos 80, não. Mas é o próprio evangelho em ação. Jesus viveu entre os humildes e marginalizados e nos chama a reconhecer sua presença neles. Ele mesmo diz de si: Eu vim para evangelizar os pobres, para anunciar a boa notícia da libertação. O Papa Francisco, falando da missão de atender e cuidar dos pobres, deste amor pelos pequenos, diz assim: A igreja é chamada a ser uma igreja pobre para os pobres. Os pobres têm muito a nos ensinar. Além de participar do Sensus Fidei na sua própria dor, os pobres conhecem o Cristo sofredor. Evangelho Gáudio, número 198. A caridade missionária não é apenas assistencialismo, mas é um testemunho do reino de Deus, onde todos são tratados com dignidade e esperança. Então, o serviço aos pobres deve ser um serviço que transforma, não é apenas aquela esmola, aquele dar coisas. É claro que em certas situações de necessidade urgente, o mais urgente realmente é dar o pão, dar a comida, dar a roupa, é visitar, mas nós precisamos ir além. Então, a missão preferencial pelos pobres é missão da igreja. Então, a igreja não pode se isentar desta missão, faz parte da sua essência. A doutrina social da igreja nos ensina que o amor preferencial pelos pobres está implícito na fé cristológica daquele que por nós se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 182. Então, como eu disse antes, a missão com os pobres não é uma questão de dar uma esmola, mas é uma questão de fraternidade, de nos irmanar, de saber que eles são nossos irmãos e têm direito à dignidade e ao tratamento igualitário. Têm direito a serem incluídos na sociedade. Não se trata apenas de dar coisas, mas de estar presente, de ouvir, de acolher, de tratá-los como irmãos. E, na medida do possível, ajudar a que eles saiam desta condição. Os pobres, então, não são apenas destinatários passivos da nossa missão,
mas são sujeitos ativos da evangelização, porque eles também nos evangelizam. Eles nos tiram da nossa estabilidade, nos tiram de nossa acomodação, eles nos desestabilizam e nos colocam em atitude de saída. Jesus é o maior exemplo bíblico, né? Ele se identificou com os pobres. Ele nasceu em uma família humilde, viveu entre os pobres, entre os marginalizados, foi rejeitado pelos poderosos praticamente desde o seu nascimento. E sua missão foi restaurar a dignidade dos pequenos e dos excluídos, dos doentes, de todos aqueles que estavam à margem da sociedade. E a história da igreja tem a graça de muitos testemunhos de santos que viveram a missão com os pobres. Vamos citar alguns. São Vicente de Paulo, 1581 a 1660. É o fundador das Filhas da Caridade, da Congregação dos Vicentinos e das Vicentinas, né? Que é a Congregação da Missão. Ele ensinava que servir os pobres era tocar as feridas de Cristo. E Dom Geraldo e Madre Leônia, que são para nós um grande exemplo, né? De pessoas que amaram muito os pobres. A vida deles é marcada por exemplos de doação, mas sobretudo por terem fundado uma congregação missionária para servir os pobres, que é a Congregação das Missionárias Claretianas, que é a nossa congregação. Dom Geraldo sempre dizia: o dia que a congregação deixar de cuidar dos pobres, ela deverá deixar de existir. Então, a fidelidade ao nosso carisma congregacional supõe esse cuidado, essa dimensão do serviço ao pobre, deste amor que transforma. Madre Leônia nos dizia: nos rostos marcados pela dor e pelo abandono, encontro o Cristo vivo que me chama a amar sem reservas. E vamos então ver na prática, né, como nós podemos viver a missão com os pobres e para os pobres. Primeiro na família, depois na igreja. Na nossa família, nós podemos nos sensibilizar e sensibilizar os que moram na nossa casa, na nossa família, né, os que pertencem à nossa família, para essa necessidade de atender, de estar atento aos pobres que vivem mais perto de nós, para sermos solidários. Criar também espaços de acolhida e de escuta para os mais necessitados. Esse espaço não precisa ser exatamente na nossa casa, mas pode ser uma saída, uma visita, uma aproximação. E na igreja, né, nós podemos participar de projetos sociais e missionários, das pastorais sociais, por exemplo, né, da Caritas, ou dos Vicentinos, ou de algum outro projeto social que haja em nossa comunidade, ou de alguma campanha solidária. Podemos apoiar as iniciativas de inclusão e dignidade, que não necessariamente precisam ser dentro da igreja, também pode ser com outros grupos que já apoiam. Nós podemos nos somar, nos unir, dar a nossa colaboração, fazer parte. E também nós podemos rezar pelos pobres, pelos excluídos e também por aqueles que cuidam dos pobres, por aqueles que têm esse carisma, essa vocação e que através de alguma instituição, de alguma ONG, de algum outro projeto, estão mais próximos e cuidam dos pobres, dos excluídos, daqueles que precisam de uma mão. E fica a perguntinha para nós, né? Como eu estou vivendo a missão entre os mais pobres e necessitados? Será que a minha vocação missionária tem abertura para estas pessoas, para esta dimensão da realidade que nos interpela? E vamos fazer então a nossa oração pedindo a Jesus um coração missionário, um coração capaz de um amor que transforma. Senhor Jesus, que viestes ao mundo pobre e humilde, ensina-nos a reconhecer Tua presença nos pequenos. Dá-nos um coração generoso e compassivo, que não passe indiferente ao sofrimento dos irmãos. Que a nossa missão seja um reflexo do Teu amor e que possamos levar esperança a quem mais precisa. Amém. Então nós devemos servir e amar os pobres com alegria, como dizia a Madre Leônia, com bondade e alegria. Bondade no coração, alegria nos lábios, né? A missão com os pobres não é um dever pesado, mas um caminho de encontro com Cristo. Que nossa espiritualidade missionária seja marcada pelo amor, pela escuta e pela fraternidade. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.
E não se esqueçam de curtir, de deixar o seu comentário. Quando você deixa um comentário, você ajuda a que o nosso conteúdo de evangelização chegue a mais pessoas. Então faça isso. Comente, diga qual é o serviço que você já realiza, que tipo de ajuda você faz na igreja, que tipo de serviço aos pobres você realiza na tua comunidade, quais os desafios que você encontra, quais foram já os sucessos que você já encontrou nesse trabalho de evangelização no serviço aos pobres. Vivo a alegria de ser missionário neste mundo marcado por tantas feridas. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então nós somos missão continental.